A paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Irismar, mãe da Iris Arruda, né? Quero falar aqui um pouco do problema de saúde que ela passou aí em 2011, né? Ela teve uma depressão muito forte. Isto lhe decepção, uma decepção amorosa, né? O esposo dela vacilou, vou falar assim, né? Aí a minha Iris adoeceu demais, ela não esperava, né? Eram muito bem casados, aparentemente, né? Às vezes a gente pensa que é bem casado, mas tem que vigiar porque o inimigo às vezes está de olho naqueles que se sente seguro, né? São muito bem casados, acha que nunca vai ser traído e tal. Eu sei que no decorrer dessa história, quando a gente esperou, menos esperou, o esposo dela arranjou um amante, né? Aí não se sabe se ele já tinha há mais tempo essa amante, ninguém tinha noção disso, ele não demonstrava nada, né? Aí de repente ele falou para ela, pediu a separação, queria se divorciar e tudo, e ela não esperava. Para nós todos foi uma surpresa, né? O meu genro, esposo dela, é um cara legal, não direito, é crente, somos todos evangélicos, graças a Deus, vivemos bem. Mas nessa época o inimigo deu essa rasteira nele, né? E eles se separaram mesmo, não no papel, né? Ele saiu de casa, aí quando ela soube, foi uma surpresa muito grande para ela e ela não teve força, né, para suportar, né? Ficou nervosa, né? Ficou doente e foi uma luta para a gente. Ela ainda esteve internada em hospitais psiquiátricos. Foi muito difícil para a gente, viu? Muito difícil. Ela passou um tempinho para se recuperar, né? Aí no decorrer do tempo, ela tomou bastante remédio controlado, ela se tratou no Mira Lopes, no Hospital de Messejana, e assim sucessivamente, não é? Aí eu tenho aqui um filho que também é evangélico. Aí ele conheceu um senhor, um pastor. E ele chamava esse pastor para ir fazer uma oração para ele, pela irmã dele, né, a Iris, que estava doente, né, dos nervos, estava feito uma criança, perdeu a noção das coisas, jogou tudo fora, as coisas de casa. Foi muito grande a decepção para ela, para todos nós, mas principalmente para ela, que estava sendo a vítima, né? Aí o meu filho chamou esse pastor para ir orar por ela, e o pastor dizia: não, Mauro, tudo é no tempo de Deus. Não estou preparado agora, mas vou ficar orando pela sua filha. Quando o Senhor Jesus me mandar eu ir orar por ela, eu irei estar lá na casa da sua irmã, vou orar por ela. E aí passou, quando foi outra vez, então, 3 meses depois do primeiro convite do Mauro para o senhor ir fazer a oração lá, o senhor foi fazer a oração depois de 3 meses. E chegou lá, ele fez uma oração rápida, não é? Oração mesmo normal, e eu estava lá com ela, com a minha filha. Ele me chamou, perguntou se eu acreditava em Deus. Eu disse sim, claro, acredito. É em quem nós devemos acreditar, em Deus, né? Porque nós não podemos fazer milagre, milagre só Deus. Aí ele disse: pois se a senhora confia em Deus, a senhora suspende esse remédio, esses comprimidos que a sua filha está tomando, não está ajudando ela em nada, só está atrapalhando. Aí assim eu fiz, nessa mesma noite eu suspendi o medicamento, eu não dei mais. Inclusive, para provar a minha fé, eu tenho outra filha, que minha filha ficou ligando para outra filha que eu tenho, perguntando se eu já tinha dado o comprimido da Iris.
E ela nunca tinha feito essa pergunta a mim. Eu estava na casa da minha filha Iris, cuidando dela, dava o remédio na hora certa e tudo. Ninguém me orientava a dar esse remédio. Mas nessa hora eu acho que era assim, tipo assim uma seta, o inimigo testando se eu ia ter fé mesmo para receber a cura da minha filha, porque a cura de um filho nosso é a nossa cura também, porque é sangue do mesmo sangue, né? Mas nessa mesma noite eu suspendi os comprimidos. Não teve ninguém para insistir eu a tentar para dar o comprimido. Não dei mais, não dei. E de lá para cá minha filha também, ela lá no Mira Lopes, ela fez um voto a Deus. Ela pediu a Deus, quando ela estava internada no hospital, no Mira Lopes, ela fez um voto a Deus para Deus tirar ela daquele calabouço, que ela não era doida, ela estava passando por uma crise, mas não era doida, estava consciente do que estava acontecendo. E se Deus tirasse ela daquele calabouço, daquela situação, ela ia pregar o Evangelho, onde o Senhor mandasse ela ia. E assim, instantaneamente, ela recebeu a cura, logo Deus libertou ela. O médico deu logo alta para ela, nós viemos para casa. E ela, no outro dia, ela já foi para uma oração aqui perto de casa. E de lá para cá, tudo aí eles ficou bem, ficou boa, né? E ela cumpre o voto dela, até hoje vai cumprir, enquanto Deus der vida a ela, né? De pregar o Evangelho aonde ela for chamada. E ela vai, e na igreja que ela vai, é chamada pela primeira vez para pregar, e ela dá o testemunho dela. E assim sucessivamente ela vem fazendo isso, não é? E eu sou muito grata a meu Deus, porque Deus deu a cura da minha filha. Todo mundo ficou aflito com o que estava acontecendo com ela, não é? E ela recebeu a cura instantaneamente. A gente é muito grato. Eu, como mãe dela, toda a família dela, né? Ficamos muito gratos. E eu estou aqui testemunhando para a edificação da nossa fé e de quem assistir esse testemunho, né? E se a posse da bênção de quem estiver passando por uma luta, por um problema, que aos olhos humanos esteja difícil, pode confiar em Deus, pedir a Deus e esperar, porque Deus não é homem para que minta. O que Ele promete, Ele cumpre. E assim, minha filha está aqui, sã e salva, né? Ficou boa, está curada, prega nas igrejas, viaja, vai para onde precisa, só a trabalho do Senhor, para fazer a obra. Onde ela é chamada para pregar, ela prega. Ela foi pregar até em Brasília, né? E onde chamam, ela está indo. E eu estou agradecendo a Deus pela essa oportunidade de dar esse testemunho, que para mim é muito edificante. Como mãe, eu agradeço muito por ver minha filha curada, capacitada para fazer a obra. E nós estamos aqui para agradecer e para testemunhar para o povo ver os milagres que Deus faz. Nada está perdido quando Deus está no controle. Devemos ter fé, nos apossar da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigada pela oportunidade.